Pessoal, no tema dessa análise de hoje aqui, nesta análise aqui, a gente vai discutir um pouquinho a respeito do aprofundamento da crise da cadeia de suprimentos por motivos variados. Eu trouxe aqui várias notícias hoje que vão apontar para esse caminho de que está em construção uma crise da cadeia de suprimentos e atingindo em cheio os setores alimentar e energético. Isso vai atingir em cheio a vida de todo mundo. Primeiro porque encarecendo o custo da energia, tu aumenta o custo da produção de tudo. Tu atinge os setores que produzem e tu atinge os setores que consomem. Encarecendo o custo da produção, tu elitiza o mercado produtivo, ou seja, tu transforma o mercado produtivo em um ambiente mais árido para pequenos e médios negócios. Tu elitiza o mercado. Tu arranca do cenário pequenos e médios. Isso é um avanço no caminho do monopólio. Eu digo um avanço para o monopólio, não para nós, não para o povo. Mas tu elitiza o consumo também. Porque quanto mais cara é a produção, mais caro é o produto. E as pessoas começam a consumir menos, gastam mais para ter um padrão de vida menor. E é isso que a gente tem visto acontecer no mundo. Então, as notícias que eu vou trazer aqui hoje, eu trouxe, deixa eu ver aqui, acho que 3 ou 4 notícias que apontam para isso. São notícias diferentes dentro do mesmo tema. Então, são eixos de discussão, assim, ó, são pontos, fatos novos dentro de um mesmo assunto, que é a crise na cadeia de suprimentos, que é um assunto que eu tenho discutido aqui no canal. Desde o início da pandemia, a crise na cadeia de suprimentos se aprofundou rápido demais. O advento dos lockdowns contribuíram para isso, o conflito na Ucrânia e as sanções contra a Rússia aprofundou ainda mais esse processo. Se houver um conflito em Taiwan ou um conflito entre a China e a Austrália por causa das Ilhas Salomão, ou seja lá que outro motivo desencavarem lá na China para gerar um conflito e sancionarem a China, tanto é que a China parece estar se preparando para uma situação desse tipo, se houver sanções contra a China, vai haver um prolongamento da crise. E quanto mais se aprofunda a crise da cadeia de suprimentos e mais se aprofunda a crise energética, mais aparecem as soluções mágicas do Fórum Econômico Mundial, do Great Reset, da energia ecológica, da produção alimentar que não agride o clima do planeta, que não contribui para as mudanças climáticas. Então existe uma crise produzida e existe o aparecimento de uma falsa solução. O que a gente tem discutido aqui no canal? Que os caras que promovem o problema são os mesmíssimos que aparecem com as soluções mágicas depois que vão salvar a nossa vida. Com alimentos mais éticos, com uma energia mais ética. Mas o que a gente tem visto no frigir dos ovos, na prática, é apenas a qualidade de vida do povo cada vez pior. O povo perdendo poder de compra, classes médias e trabalhadoras. Pequenos e médios negócios fechando, pequenos e médios produtores quebrando, inclusive já citei aqui o caso da Itália, onde tem uma porrada de pequenos e médios produtores fechando as suas atividades por causa da elevação do custo da produção. Então tu tem um problema que está deflagrado. O que cabe discutir é quem está produzindo esse problema. Já trouxe N exemplos aqui do fato deste problema estar sendo construído de maneira proposital para, num ambiente de crise, certos setores capitalizarem forte em cima disso. Hoje eu vou trazer ainda mais fatos e mais notícias sobre isso. Por isso aqui o meu intuito, trago notícias e trago artigos. A gente vai tendo uma compreensão costurando teoria, costurando uma reflexão sobre a história, sobre a geopolítica, com as notícias que vão aparecendo. Por isso eu gosto de fazer esse movimento de notícias, artigos, e a gente vai consolidando uma compreensão mais, digamos assim, mais madura e mais embasada sobre aquilo que está acontecendo. Teve até uma pessoa que falou, achei que o teu canal fosse sensacionalista, fosse clickbait, e aí eu vi que tu faz uma discussão a partir de artigo, de notícia, achei bem embasado, não estava esperando por isso. Né? Então, enfim, né? É aquela coisa de não se... Até agradeço a pessoa pelo comentário, foi um elogio no final, né? Mas é aquela coisa de não avaliar o livro pela capa, muitas vezes. Né? Tu acha, nossa, esse tema é polêmico. Não, mas é porque eu estou trazendo temas que são polêmicos mesmo, não é porque tu traz um tema polêmico que tu está querendo viver de polêmica. Até porque eu trago temas que a mídia corporativa muitas vezes não pauta. Antes de eu entrar nos meus 6 pontos aqui e trazer essas notícias aqui, umas notícias recentes sobre o aprofundamento dessa crise no setor, a crise em vários setores, mas atingindo em cheio o setor de alimentos e o setor energético. Percebam sempre esses setores sendo atingidos em cheio.
Eu quero comentar rapidinho uma coisa que alguns camaradas me comentaram. Eu vi na mídia corporativa, também isso não apareceu só nos canais alternativos. E eu até coloquei lá no canal do Telegram ontem um recorte sobre algumas matérias, sobre essa novelinha que está tendo aí de cutucadas, para a gente usar uma expressão, não sei nem se existe mais o cutucar, agora eu fui lá atrás, era o Facebook que tinha cutucada antes, né? Era o Facebook? Não me recordo, não tem mais Facebook, não sei se tem cutucada ainda. As cutucadas aí que os grandes magnatas do mundo da tecnologia estão se dando uns nos outros, aí isso revela um pouco do nosso cenário atual. Até fiz um recorte de duas notícias, uma envolvendo o Bill Gates criticando o Elon Musk e outra com o Elon Musk criticando o Warren Buffett, que não é um cara do mundo da tecnologia, pelo menos não que eu saiba. Ele é um investidor aí ele é um especulador aí das bolsas de valores, que é um dos grandes magnatas do mundo, que tem críticas em relação ao Bitcoin. Então existe aí um cenário de troca de farpas entre esses setores aí. E eu não sei, Thiago, eu não sei, eu não estou no Telegram, o que eu faço? O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo, ou tu digita a verdade concreta no Telegram que tu vai achar o canal. Então coloquei essas notícias lá para vocês verem aí até as fontes de onde eu tirei, né, a fonte das notícias. Sempre coloco lá, várias coisas que eu trago para cá eu coloco lá. Então eu coloco a notícia lá, de onde eu tirei e assim por diante. Assim vocês vão acompanhando muitas vezes o que eu vou discutir no outro dia antes mesmo de eu discutir. Às vezes até porque você não tem tempo para assistir o vídeo, tu já fica sabendo do que aconteceu também, já compartilha com um amigo teu se tu quiser a notícia. Então assim, eu gosto bastante de acompanhar o noticiário porque tu consegue fazer uma conexão das coisas que estão acontecendo, mas claro, isso tem que tá colocado dentro de um panorama de compreensão geral, senão é muita informação e tu não consegue ter um fio da meada, né? A grande preocupação das pessoas na rede hoje é acharem um fio da meada, porque é muita informação. Então é o seguinte, né? Sobre esse tema aí, por que o Bill Gates, deixa eu fazer um comentário só antes de entrar nos meus 6 pontos, por que o Bill Gates fez um comentário crítico em relação ao Elon Musk? Por causa do caso Twitter. Observem esse caso Twitter, eu tenho falado várias vezes aqui no canal. Esse caso Twitter está gerando pano para manga, porque está aparecendo um cenário de qual tipo? Cuidado com o Elon Musk, cuidado com o Twitter. Isso pode virar pano para um movimento enorme de censura. Tanto é que ao mesmo tempo em que o Elon Musk está falando sobre liberdade de expressão ao seu modo, lá já falei que a gente tem que suspeitar um pouco disso por N motivos, já discuti aqui no canal, os norte-americanos estão avançando com um projeto de gabinete de combate à desinformação. Então parece tudo muito uma sincronia muito grande, o timing é perfeito, entendeu? Então o ensejo do Elon Musk faz com que eu coloque uma ferramenta para controlar as notícias falsas, já que a rede do Elon Musk vai ser uma rede que vai propagar fake news, entre aspas. Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de usar essa expressão, porque isso aí isso só é pano para censura. O Bill Gates criticou o Elon Musk por quê? Porque pode ter postagem, como até o Bill Gates usou esse exemplo, postagem de pessoas negacionistas, anti-vacina, pessoas que criticam o Bill Gates, inclusive, porque o Bill Gates está entranhado aí de maneira bem estranha com vários projetos durante essa pandemia. Então o Bill Gates também se blinda, né? Vai que nessa rede aí tem conteúdo que me critica. Então, o Elon Musk, não sei se como ferramenta ou entrando de gaiato, eu acho que é mais provável como ferramenta, dado o entrelaçamento entre os interesses que comandam a Big Tech e o Elon Musk, que é o complexo industrial militar norte-americano, tá pintando um cenário, um ensejo perfeito aí para um ambiente de censura. Não sei se conscientemente ou não, mas eu acho muito difícil que o Elon Musk, sendo o cara que é, e estando onde está, no meio que está, não esteja informado sobre qual é a intenção da Big Tech no que diz respeito à censura, até porque ele é um cara que tem contratos com o complexo industrial militar norte-americano, ele deveria saber disso, ele sabe disso. Então é possível que ele seja apenas um boneco para aumentar a censura nas redes, e tem gente achando que isso vai melhorar o ambiente. O cenário trazido pelo Elon Musk é provável que piore a situação, mas vamos ver, não vou bater martelo ainda, espero que eu esteja errado, espero estar errado mesmo, tá? Até porque se tiver censura eu perco com isso, dadas as discussões que eu faço aqui no canal. O Elon Musk criticou o Warren Buffett porque o Warren Buffett voltou a criticar as criptomoedas. E o Elon Musk, logicamente, é um investidor das criptomoedas. Os atritos desses caras são pontuais, tá? Tanto é que ontem mesmo eu fiz uma discussão aqui do Elon Musk com seu projeto Neuralink, contribuindo com a pauta do Fórum Econômico Mundial de hackeamento da mente humana.
Então a coisa ela vai mais ou menos por aí. O atrito é pontual, o projeto é parecido. Até que o Elon Musk fala muito sobre carros ecológicos, o carro elétrico, então ele tem muitas convergências com o Great Reset, digamos assim. Ele tem muitas convergências, para usar uma expressão que o pessoal gosta, ele tem muitas convergências com o globalismo. Não há que se construir uma figura antiglobalista no Elon Musk, ele está numa mesma esteira de processos, ele pode atritar pontualmente. Me parece que o lance das criptomoedas ou da regulação das criptomoedas, isso está gerando um atrito pontual. Tanto é que o próprio Peter Thiel já criticou, o mesmo Warren Buffett criticou inclusive o Klaus Schwab também, né? Colocou esse pessoal aí como uma espécie de dinossauros da economia contemporânea que já não entendem mais esse mundo novo digital. Mas deixa eu encerrar essa discussão aqui para entrar nos meus 6 pontos e falar um pouco sobre o avanço da crise na cadeia de suprimentos, que tem a ver com esses caras que eu estava discutindo agora, com esses magnatas aqui, porque esses caras estão capitalizando em cima dessa crise energética e em cima dessa crise alimentar. E o Fórum Econômico Mundial tem sempre ideias mágicas para a questão de energia e para a questão alimentar. Acompanhem lá os artigos do Fórum Econômico Mundial, que vez ou outra eu discuto aqui, que vocês vão ver que eles estão cheios de boas intenções, entre aspas, para resolver todos os nossos problemas. Sabe aquela coisa que tinha no Cacete Planeta antes, seus problemas acabaram? É mais ou menos isso que são os artigos do Fórum Econômico Mundial. É muita coisa boa vindo de caras que nunca fizeram coisa boa para a gente acreditar. E tem gente que acredita, né? Creiam, tem gente que eu já vi canal dito alternativo elogiando o Klaus Schwab. Tá? Creiam. Primeiro ponto. Então vamos trazer algumas notícias aqui recentes. Um estudo recente expõe que 20% dos navios porta-contêineres estão presos em portos por algum motivo de exceção atual. Isso é, qual é o motivo de exceção? Conflito na Ucrânia, desdobramento da pandemia e assim por diante. Esse foi um estudo do Royal Bank of Canada. O Canadá eu vou falar como eu falo mesmo, porque Royal Bank of Canada. Foi um estudo aí do Royal Bank of Canada que trouxe, né, esse número de que 20% dos navios porta-contêineres, tanto é que já se falou inclusive sobre uma escassez de contêineres no mundo, isso atinge em cheio a cadeia de suprimentos. Isso é 20% da mercadoria do mundo parada em algum lugar. Ou por motivos, desdobramento da pandemia, descompasso na cadeia de suprimentos, falta de contêineres, atraso nos portos, lockdown em Xangai, inclusive no Xangai tem um porto. Você pesquise um pouco sobre o fluxo, né, de mercadorias de Xangai, que vocês vão entender que uma crise em Xangai é uma crise no mundo inteiro. Então é um local estratégico. A sensação que eu tenho a partir disso é que a China pode estar percebendo ou suspeitando de que ela possa ser alvo de um ataque biológico, porque as restrições que a China está colocando por causa da pandemia são uma coisa inexplicável. Inexplicável para aquilo que a gente sabe. A China sabe de algo que a gente não sabe. Para estar colocando um lockdown naquele nível de repressão sanitária, alguma coisa a China está sabendo que o resto não está sabendo. Para a China estar estocando alimentos como está, alguma coisa ela sabe que o resto não sabe. Até porque vários países também estão estocando alimentos. E um camarada bem observou ontem num comentário que ele fez aqui. O Brasil precisa estocar alimentos. O Brasil é um país agroexportador, que seus estoques de reserva aí estão vazios. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, tá? Uma vergonha um país como o nosso, agroexportador, está na situação que a gente está em termos de estar precavido quanto a crises. Então a gente vai ser o quê? Um agroexportador onde o povo passa fome? Isso já é histórico, na verdade, né? A gente é um país agroexportador onde o povo come mal, né? A gente tem pessoas que não conseguem ter acesso à carne num país que exporta carne. A gente paga 10 pila, desculpe, baixou a minha, 10 reais numa garrafa de azeite, pelo menos eu estou pagando 10, 9 e pouco numa garrafa de azeite num país que exporta soja pra caramba. Então a gente tem problemas aí que a gente tem que resolver, né? Essa é a questão. Segundo ponto, os impactos dos lockdowns seguem e o conflito na Ucrânia adicionou novos problemas a essa questão. Então tu tem crises que estão se acumulando e logo pela frente pode vir um conflito entre China e Taiwan ou China e Austrália por causa das Ilhas Salomão, até porque assim, ó, o atlanticismo colocou a Austrália na rota de colisão com a China. Isso prejudica e muito o povo australiano, tá?
porque a Austrália tinha, pelo menos vinha tendo uma boa parceria comercial com a China. Então, a questão é, vamos ter crises sucessivas. A gente vai sair da crise da Ucrânia, vai cair numa crise proporcionada por sanções contra a China parece estar se preparando para isso. A questão é, a gente aqui no Brasil e outros estão se preparando devidamente para uma situação desse tipo, porque a coisa não está muito boa, não. Sei que o pessoal anda muito numa coisa, eleições, vota nesse, naquele, o fulano tem tantos % e tal, mas tem coisas muito mais pesadas no horizonte aí que vão muito além da campanha, qual é o jingle, quem vai liderar a campanha de marketing, se o fulano está com parceria com o Centrão ou se o outro lá trocou ou não trocou de tornozeleira eletrônica lá, por causa vai cumprir pena ou não, ou se ele deve ser preso ou não. Tem coisa bem mais pesada no horizonte. E essas discussões todas, elas atiram para escanteio discussões importantes para o nosso país e que incomodam as pessoas. Toda vez que eu paro na parte de verduras do supermercado para pegar ali uma cenoura, uma batata, que até a batata está cara no Brasil, cara, é só reclamar. O povo está emputecido com o preço das coisas. O açougue, a parte das carnes, é o deserto. Passa até uma bola de feno lá, porque... Então, é uma situação complexa que me parece que vai piorar. E há que ser feito um debate pesado sobre isso, que passa muito além dessas questões que estão sendo discutidas na eleição. A mídia corporativa, eu fui ler os jornais ontem, fazia tempo que eu não abri o jornal da mídia corporativa, na rede, claro, não vou comprar essas merda aí. Cara, é só besteira sobre a eleição, só bobagem, só coisa sem nenhuma relevância. Terceiro ponto. A União Europeia está planejando promover sanções contra o potássio bielorrusso. Os americanos já promoveram, acho que a Estônia, se eu não me engano, entrou nessa aí, bloqueando a passagem ou a Lituânia, agora não me recordo, bloqueando a passagem desse potássio lituano, desse potássio bielorrusso. E só para lembrar, tá? Isso vem antes do conflito com a Ucrânia, antes mesmo disso, quando o Lukashenko começou a responder aquela tentativa de golpe contra ele, já começou a ter sanção contra a Bielorrússia, que já travou a questão dos fertilizantes. Já estou falando sobre essa questão dos fertilizantes antes de estourar o conflito na Ucrânia. A questão da Ucrânia aprofundou esse problema, até porque a Rússia exporta fertilizantes e a Rússia e a Ucrânia exportam produtos alimentares, exportam a Ucrânia, se eu não me engano, uma das maiores exportadoras, ou se não é a maior, de óleo de girassol do mundo, e a Rússia exporta trigo e outros produtos também. A Bielorrússia, essa empresa que está sendo sancionada, a bielorrussa de potássio, que é fertilizante, ela abastece 20% da demanda global. Ela abastece países como Brasil, China e Índia. Isso vai atingir os BRICS em cheio, tá? A produção de alimentos desses países, que são países populosos. Estamos falando da China e da Índia, cada um dos países com mais de 1 bilhão de pessoas. E estamos falando do Brasil, que é um país com mais de 200 milhões de pessoas. E outra, somos nós, tá? A gente está falando do nosso país no meio dessa brincadeira toda aí. Quarto ponto. Essa medida vai na linha, essa medida de sancionar a Bielorrússia, vai na linha de produzir uma crise no setor dos alimentos, que é o ambiente propício para a implementação da agenda do Fórum Econômico Mundial, que é um reboot, um reset, um reinício, recomeçar a produção de alimentos de uma maneira mais ética. Tanto é que a Samantha Power, que é a moça lá à frente da USAID nos Estados Unidos, que é aquele organismo que fica gerando bagunça política no país dos outros, celebrou a crise nos fertilizantes como uma oportunidade para repensar a agricultura. Logicamente que a Samantha Power tem dinheiro suficiente para comprar alimentos, diferente do resto do povo norte-americano que está na rua protestando por causa da inflação, sobretudo no setor dos alimentos e dos combustíveis também. Então existe uma crise que está aí e as falas públicas de algumas lideranças, de alguns empresários, setores poderosos do empresariado revelam que esses caras estão ganhando com isso, que eles estão felizes com isso, que isso é produzido de maneira proposital, né? É intencional essa crise. Quinto ponto, a União Europeia propôs um pacote de sanções para eliminar a importação do petróleo russo nos próximos 6 meses. A Hungria ficou de fora, disse, não, isso eu não vou participar. E até deram um aval para a União Europeia, permitiu que a Hungria, porque a Hungria depende bastante do combustível russo, e disse, não tem possibilidade de eu fazer isso aí.
Os outros países que estão fazendo isso vão arremessar o seu povo numa aventura de inflação enorme, de crise energética que já está se instalando na Europa. Junto com as sanções contra a Rússia, também se encontra o pacote ambiental, de criminalizar o carvão, de criminalizar o gás, de criminalizar energia nuclear, inclusive em alguns países. Tem grupos que estão protestando contra qualquer tipo de energia. Eu não sei se esses caras querem voltar para as cavernas ou alguma coisa do tipo. Mas existe um ambiente aí que ele está produzindo um cenário extremamente ruim para as pessoas, de aumento do custo de tudo. Então isso é mais elemento no aumento do custo de vida, isso é mais elemento na crise da cadeia de suprimentos, crise energética. Sexto e último ponto. O embargo também deve impedir, o embargo da União Europeia à Rússia, também deve impedir que... deixa eu reformular aqui, eu estava desatento. O embargo também deve impedir que navios e seguradoras europeias atendam à Rússia. Então não é só não consumir combustíveis russos, é não permitir que outros consumam. Então existe algo sério no horizonte que está acontecendo junto com esse conflito. Inclusive esse conflito acontecer onde acontece, atingindo Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, que são exportadores de fertilizantes e de alimentos, não é por acaso. Está acontecendo por motivos bem determinados. A OTAN e o projeto do Fórum Econômico Mundial, que é o projeto de setores poderosos das oligarquias financeiras transnacionais, são projetos conjuntos. Não à toa, cada vez mais os artigos do Fórum Econômico Mundial e do Atlantic Council, eles vão convergindo. Existe um projeto comum aí. Essa é a discussão que eu tenho feito aqui no canal. Este é o meu interesse. O meu ponto de compreensão do mundo é este. Tá? É aí que eu quero me aprofundar e entender mais os processos. Tanto que atingem o Brasil, quanto que atingem o mundo. São coisas que vão atingir a gente em cheio. Algumas pessoas às vezes comentam, Thiago, não vai falar do tema nacional? Não, é que essas coisas atingem a gente. Então, isso é uma compreensão profunda de algo que chega aqui. Eu não vou discutir eleições, cara. Eu não vou discutir eleições no Brasil, assim. Essa propaganda. Quando acontecer uma coisa pesada, como eu discuti dias atrás aí, a visita da Victoria Nuland aqui no Brasil, quando eu discuti a questão do Telegram e assim, tudo bem. Agora, discutir percentual eleitoral, cara, eu não estou interessado nisso, porque para mim isso é distração. Esse joguinho propagandístico é distração. E isso pira a cabeça das pessoas. Vai entrar nesse jogo, daqui a pouco tá com uma bandeira na rua e não é bem por aí que a coisa vai andar. Pelo menos ao meu ver, cada cabeça uma sentença, mas eu não quero trilhar esse caminho aí não. Tá? Até peço desculpa a quem está esperando isso, mas eu não quero trilhar esse caminho aqui não. Eu falei com vocês que eu não ia tomar partido de ninguém em eleição, e assim como ia evitar entrar nesse fuzuê eleitoral. Isso é um fuzuê eleitoral. Tu produz um ambiente que fica todo mundo louco, as pessoas se agridem, dividem. Esses dias estavam num grupo, já que eu estou encerrando aqui minha discussão, num grupo do bairro, tá? Uma moça vai abrir uma pizzaria aqui na região, abrir um restaurante, assim, eu fico bem feliz, porque a pessoa tentando empreender no meio dessa bagunça toda, abrir um negócio novo, e ela botou cortinas vermelhas, né? Porque normalmente, né, amarelo e vermelho são indicados para locais de alimentos, né? Aquela coisa do estímulo e tal, inconsciente, o uso das cores. E aí foi um cara que disse que estava muito petista aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Daí já chegou um outro e botou um meme do Lula, já chamou de fascista. Olha só, que é isso, entendeu? É disso que eu tô falando, assim, entendeu? E a mulher só tá querendo sobreviver, abrir o negócio dela e assim por diante. Ainda bem que chegou a gente, vamos parar com essa merda aí, pô. A gente é tudo do mesmo bairro, a gente não vai ganhar porra nenhuma defendendo esses filhos da puta aí. Então é aí que tá a questão, me perdoem a expressão aí. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se quiser apoiar, pode ser pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite que tu apoie por boleto ou por cartão. Com o valor que tu quiser, uma ajuda solidária. Agradeço a todo mundo que apoia. Sem vocês não haveria esse trabalho diário aqui, não seria possível um trabalho independente. O link do Apoia-se é apoia.se/Verdade Concreta, apoia.se/Verdade Concreta, ou tu pode ajudar pelo Pix também no valor que tu quiser. A chave Pix é uma chave de e-mail, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, e todos os links estão aqui embaixo, tá? Se tu quiser, se tu quiser clicar direto para o Apoia, se tu quiser copiar direto para o Pix, se tu quiser acessar o blog, todos os links estão aqui embaixo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.